programa. Boa noite a todos. Grande satisfação mais uma vez estar com vocês. Uma noite de estudo, uma noite de esclarecimento, né? E nada mais importante depois do corre-corre do dia, dos afazeres, cada um com a sua situação, chegar aqui nessa casa que nos acolhe e que nos transmite muita informação. Nós vamos falar das reuniões nossas, né, de segunda, toda segunda e toda quarta, toda quinta, toda segunda e toda quinta, nesse horário, né, tendo, para as pessoas que quiserem passar pelo plantão, que cheguem mais ou menos aqui umas 7h15, para poderem passar pelo plantão, para depois irem para a reunião, né. Nas terças-feiras, também é nesse horário, só que é mais dirigido, a palestra é mais dirigida às pessoas necessitadas que têm problemas de álcool, drogas em geral, né? Se a pessoa não puder vir, que às vezes não dá para vir, pode vir um familiar, recebe o passo pela pessoa e tudo mais, né? E nas quartas-feiras as nossas palestras são à tarde, início às 2h da tarde, também tem o plantão, aí a pessoa precisa chegar aqui mais ou menos 1h15, 1h30 também para passar pelo plantão e depois assistir as nossas palestras. Também já começaram os nossos cursos na casa, não tem problema, quem quiser pode começar a fazer, não tem problema se já não mas também pode, né? Como? Até dia 30. Então, até dia 30 ainda as inscrições estão abertas, né? E os cursos estão
toda sexta-feira, às 7h30. E depois tem o curso básico, primeiros e segundos anos, no sábado, às 15h. E depois o curso de mediunidade também, que é no sábado, das pessoas que já fizeram o primeiro e o segundo ano. E também a nossa casa colabora, ajuda, né, com famílias, as pessoas que quiserem colaborar, fazer um mantimento, não necessariamente uma cesta básica, os componentes de uma cesta básica, né? E aí a gente vai montando as cestas básicas para as famílias, certo? Tá bom? Agora nós vamos nos acalmando, serenando os nossos corações, procurando fechar nossos olhos físicos, sentindo toda essa calma, toda essa paz que nos traz dentro de nós, nesse ambiente que está todo iluminado, que veio nos acolher, os amigos de espiritualidade, que nos trouxeram até aqui e que nos prepararam nesse ambiente. Esses nossos encontros são muito fortalecedores, porque eles nos acrescentam conhecimentos puros, conhecimentos que só nos engrandecem espiritualmente. Então é muito importante que possamos, nessa hora que é tão preciosa, nos envolver cada vez mais com o plano espiritual, nos acolher mais com o Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amado Mestre. Aquele que nos guia, aquele que nos mostra o caminho a seguir, e que às vezes nós ficamos encruzilhados. Portanto, é muito importante nós sermos receptivos a Ele, receptivos a todas essas emanações que vêm do alto, para podermos cada vez mais subirmos um degrauzinho da espiritualidade. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos todos reunidos. Obrigado, Jesus, pelo nosso reencarno. Que assim seja em nós. Agora nós vamos ouvir um filme sobre o tema do livro Palavras para a Vida. Estudou-se em paz. Boa noite a todos. Tá bom aqui, tá bom. Tudo bem? Nossa palestra de hoje, ela nos vem trazer uma mensagem de Jesus que foi traduzida, na verdade, uma mensagem tirada de Paulo, em que escrevia a sua epístola aos Filipenses e discorria sobre um tema muito importante, muito corriqueiro na nossa vida. E não estejamos inquietos por coisa alguma. Preciso, necessário, antes de iniciar a nossa palestra, para aqueles que estão adentrando no cristianismo ou no espiritismo, Jesus nos alertou que as suas palavras, elas são verdade e vida. Que sentido é isso? É que Jesus, quando nos ensinou a verdade que vem do Pai, que vem de Deus, Ele nos ensinou não só para a apreensão dos nossos cérebros. Não é uma mera maquinação do cerebrinho, é uma questão de sentir o coração repleto daquela harmonia que traz o Evangelho. Porque o Evangelho traz paz, o Evangelho traz esperança, o Evangelho traz fé. E aquele fardo pesado que nós carregamos no dia a dia, ele se torna leve. Nós conseguimos superar as dificuldades da vida. E é por isso que as lições de Jesus não são meras palavras jogadas ao vento, cobertas com brilhantismo. Mas sim, elas são verdade. Verdade que vem do Pai.
que nos liberta, a verdade vos libertará, nos liberta dos aguilhões da vida, que prendemos as nossas preocupações, os nossos problemas, em questões supérfluas, terrenas, mundanas, por isso supérfluas. Mas ela é também vida, porque ela nos traz conforto, como nos dito. E Paulo escreveu diversas epístolas, ou seja, cartas, aos Filipenses, aos Efésios, aos Hebreus, aos Romanos, aos Coríntios. E por aí é só ler a Bíblia que nós vemos várias cartas que Paulo escreveu. E Paulo escreveu essas cartas quando estava, na maior parte, se não me engano todas, preso. Quando não podia mais transmitir a sua palavra, a palavra de Jesus, de Deus, a toda a comunidade que ele assessorava, através das suas peregrinações na Judéia antiga, na Jerusalém antiga, naquela região da Palestina, e ele peregrinava em cidades, pregando aos gentios, foi até Roma, conheceu Atenas, para pregar a verdade. E quando ele não podia mais andar, ele estava afoito para servir a Jesus, ele começou a escrever. E as inspirações vieram diretamente da esfera crística, ou seja, a esfera mais superior que existe, que nós podemos conceber aqui na Terra. É a esfera em que Jesus habita. Não se trata de um lugar físico, mas é uma dimensão que está, pelas diferenças de vibrações da matéria, muito mais sutil do que a nós que vivemos, que é a mais pesada. A nossa matéria é muito densa. Bom, feito esse primeiro contato com a nossa palestra, nós passamos a destrinchar o texto que Emmanuel nos traz. E para isso, é bem proveitoso lermos o tema para não ficar aqui só o nosso ponto de vista, que possamos refletir esses ensinamentos e, sobretudo, trazê-los ao nosso dia a dia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, Filipenses 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 6. Quase em toda parte encontramos pessoas agoniadas, sem motivo ou exaustas sem razão. Transitam nos consultórios médicos, recorrem às casas religiosas, suplicam prodígios, isolam-se na natividade, choram de tédio, confessam desconhecer a causa dos males que o assoberbam. Bom, vamos terminar o parágrafo, clamam infundadamente contra o meio que vivem. Realmente, se nós pararmos, é que, via de regra, ao invés de situarem a mente no caminho natural da evolução, atiram aos despenhadeiros da margem. Toda dor, ela provém da nossa inferioridade. Não temos querer desmerecer ninguém aqui, porque o inferior talvez seja maior. Mas a inferioridade que nós vivemos nos causa dores morais, não até dores físicas, porque o nosso organismo é comandado pela mente. A mente, ela projeta no perispírito ele plasma todos os seus pensamentos, e esses pensamentos, quando denegridos, eles atingem o corpo físico e causam doenças. É assim que, por exemplo, nós, quando não situamos, que em breve explicaremos o que é isso, a mente, a nossa ação, a nossa vida, no caminho do progresso, nós entediamos. Por quê? Bom, o tédio, ele é um sentimento que nos causa desconforto. E se deixarmos, ele causa depressão. Depressão é um mal físico que atinge o cérebro e é por isso mesmo proveniente do nosso perispírito e do nosso espírito, da nossa mente. O perispírito é o corpo espiritual. Pois então, aqueles que não trabalham, não estudam e vivem a não trabalhar, a não praticar a caridade, a estudar o Espiritismo, ou a Bíblia, ou qualquer escola educativa, acabam por perder o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? É nós acordarmos todos os dias cedo,
trabalharmos, alimentarmos, olharmos pela família e dormirmos. São louváveis todas essas atitudes, inclusive o trabalho e o cuidado com a família. Mas que elas são esvaziadas de sentimentos novos, daqueles que nos fazem engrandecer a alma e que nos repletam a vida de felicidade, como Jesus nos trouxe. Ela perde sentido. Muitas pessoas passam a encarnação inteira, que é um verdadeiro talento que nos foi dado por Jesus. Quando Jesus escreveu a palavra dos talentos, que é aquela em que um senhor foi viajar e distribuiu talentos para aquelas pessoas. Está na Bíblia. E essas pessoas multiplicaram, alguns servos multiplicaram e um enterrou. O que enterrou perdeu aquilo que foi lhe dado e até aquilo que não tinha. Até aquilo que tinha. Ou seja, nós somos oportunizados pela bendita reencarnação, que é a vinda do plano espiritual do Espírito para encarnar na Terra. E quando ele encarna na Terra, ele tem todas as oportunidades estendidas a ele. Ele tem um corpo físico, ele tem uma mãe, um pai. Se não tem um pai, tem um órfão. Se não tem um órfão, tem uma pessoa que transita, que pode ajudá-lo. Se não tem ninguém, ele tem Deus. Porque ele foi, com certeza, ele é filho de pai, e pai não deserda de um filho. Então, nós temos essa oportunidade bendita da encarnação. E devemos preenchê-la em tudo que temos de bom. Para isso precisamos estudar Jesus. Porque é louvável a boa vontade. Mas a boa vontade desgovernada, ela é como um barco sem leme. O vento vai e a onda leva onde quiser. Mas se nós temos um propósito firme, estudar Jesus e aplicarmos o seu Evangelho, nós estamos engrandecendo a nossa encarnação. Nós estamos elevando o nosso padrão vibratório, conquistando valores espirituais que nos trarão felicidade. Por quê? Suprindo aquela dor, a dor do tédio, porque nos identificam com as verdades celestiais, com os patrimônios eternos do Espírito. Aqueles que os ladrões não roubam, nem as traças se corroem, como diz Jesus. E onde colocares o seu coração, aí estará o seu espírito também, continua o nosso mestre. Ou seja, vamos trabalhar o Evangelho, que o resultado é certo. É certo em nossa vida a transformação do nosso espírito em luz. E quando transformarmos o nosso espírito em luz, não teremos tédio. A vida adquirirá um sentido maior. Os problemas que nos são apresentados não serão necessariamente socorridos apenas numa casa religiosa. Aqui, por exemplo, o Espiritismo nos oferece uma casa para entrarmos, para ouvirmos, para recebermos passos, mas a verdadeira vida está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano no trabalho, na nossa família. É aí que nós somos provados, testados, que as nossas tentações nascidas das imperfeições do nosso espírito afloram para colocarmos em prova aquilo que viemos aprender na encarnação. Cada um conhece a si mesmo que se libertará, como disse Sócrates. Conhece a si mesmo, disse Sócrates. Ou seja, nos conhecemos, identificaremos aquilo que temos que mudar. E a resposta de como fazer e por que fazer e qual é o resultado disso está em Jesus. E Jesus, agora codificado pelo Espírito da Verdade, que nos traz todos os ensinamentos dos Espíritos. Então não haverá mais tédio. E aqueles que não clamam como o meio que vivem? Vamos continuar aqui a leitura. Que a Terra hospeda multidões de companheiros endividados, tanto quanto nós mesmos, todos sabemos. A imprensa vulgar talha colunas e colunas dedicadas à tragédia, certas publicações cultivam o hábito de destilar a delinquência, conflitos explodem, insuflando a rebeldia dessa ou daquela camada social. Profetas do pessimismo adiantam escuras previsões. Ora, esses são que clamam contra o medo. São aqueles que compram um jornal para ler, principalmente aqueles não desmerecendo quem cultua esse hábito, mas apenas para ilustrarmos a nossa palestra e já
com os ensinamentos de Jesus, traçaram um certo roteiro de hábitos, aqueles que cultivam o hábito de ler jornais que trazem notícias escandalosas. Matou 5, feriu mais 10, aí a imprensa até comum, vamos dizer assim, aquela mais comercial, que são os jornais de grande publicação, eles também nos trazem muitas notícias. Basta ver a parte de política. Parte de política dificilmente nós encontramos uma ação do governo. Tanto é que, se nós perguntarmos a nós mesmos, é difícil lembrar uma notícia que o governo fez isso de bom, que o plano está ajudando certas famílias, que o progresso está trazendo. Está certo. Os problemas políticos existem mesmo. Mas eles não são só problemas. A imprensa devia, ao mesmo tempo que foca os problemas, trazer muito mais notícias de coisas boas. Por quê? Porque isso nos dará bagagem para acreditar que o progresso está ocorrendo. E realmente está ocorrendo. Vemos o mundo hoje em guerras, vemos o mundo em lutas fratricidas contra religiões diferentes, vemos a delinquência, mas será que tudo isso está denegrindo a nossa civilização? Será que a civilização está dando um retrocesso? Não. A lei do progresso ela é uma lei imutável, por ser de Deus, eterna e coercitiva. Ou seja, ela coage, ela obriga a nós evoluirmos. E nós pertencemos à sociedade. A sociedade formada por núcleos de famílias, célula individual do Estado, aquela que nos traz os valores do trabalho, como diz a Constituição, nossa Constituição Federal. A família é o núcleo da sociedade, ou seja, é lá que se cultivam os seus valores sociais, os valores do trabalho, do respeito, e sublimando esse ensinamento, essa lei humana civil do nosso Estado, Jesus explica que a família é muito mais, é um agregado de pessoas que se encontram nessa reunião para o progresso. E o progresso que estávamos falando, ele não se detém. Ele atrasa, talvez, por algumas pessoas, mas são simples pedras que a roda do progresso tritura e passa por cima e carrega essas pessoas para a frente. Então a sociedade não está se denegrindo. Por mais que pareça que a imprensa tente nos mostrar, devemos nos ater àquilo que é de positivo. Nunca se falou tanto em preservação do meio ambiente. A Terra realmente está aquecida. Está passando por problemas climáticos sérios. Mas as pessoas estão se mobilizando. Desde no Brasil, para nós ilustrarmos a nossa palestra, a partir da Eco 92, diversas medidas foram implantadas. O governo de Lula já tem leis contra a destruição das florestas. Temos uma lei regulamentando os rodeios. Temos diversas ONGs trabalhando pela preservação da Mata Atlântica. Criaram-se diversos parques, diversas reservas ecológicas na Amazônia. Estudos são feitos pela imprensa, como sem propaganda, a imprensa Estadão publicou recentemente uma revista sobre a Amazônia, que trincha totalmente como é que é a vida dessas pessoas que moram lá, as dificuldades, enfim, há coisas boas acontecendo. E o progresso, ele é constante. Basta, então, não termos pessimismo. Vamos acreditar que Jesus está gerindo a nossa sociedade. A nossa civilização está caminhando. Apesar de que a civilização que nós tratamos hoje em dia era um pouco propícia, vamos dizer assim. Por quê? Ela só deu um passo no caminho do entendimento. Mas a moral realmente está um pouco ainda abaixo da expectativa, as nossas expectativas. Mas se essas pessoas fazem tanto mal, por que Deus permite? Deus permite por uma razão, porque quando o mal é feito, as pessoas ao redor se escandalizam. O escândalo é necessário, mas já é aquilo que faz, dizia Jesus. Ou seja, é necessário que o mal exista, porque estamos num mundo de provas e expiações, e esse mundo exige que pessoas resgatem débitos, pessoas sejam provadas, e
quem está aqui no cadinho está na roda, não tem conversa. Tem que estar lá trabalhando, sofrendo um golpe e tal, mas quando o mal é muito grande, ele chacoalha a sociedade desperta, fala, nossa, alguma coisa está errada, então vamos se mobilizar, vamos mudar isso aí. É o famoso ensinamento, pelo amor ou pela dor. Isso vale para os indivíduos também. Então, certa vez, Tadeu, o apóstolo Tadeu, ele se admirava muito com os que nós chamamos hoje de obsessão, que era na acepção do cristianismo nascente, a libertação do mal, ou seja, você tirar o espírito que é o diabo, né, que era o espírito contrário ao bem, você tirar o diabo daquela pessoa e encaminhar. Né? Bom, a obsessão é basicamente isso. Você doutrina o espírito, quer nos prejudicar, esse espírito, se Deus quiser, passa a nos colaborar, nos acompanhar dia a dia, para ver se estamos botando em prática, não há nenhum mal nisso. Essa sala, por exemplo, está repleta de espíritos, nós não vemos. Apenas uma diferença de vibração da matéria que nossos sentidos não captam, como seres médicos. Né? Bom, mas então, aí Tadeu, ele se admirava, via Jesus curando, tirando os demoniados, então, puxa, Jesus é demais. Como é que ele consegue fazer tudo isso? Nós imaginamos ele falando assim. E ele começou a se questionar, poxa, Jesus é tão bom. Por que ele não tira todos os demônios da terra, converte todo mundo e a terra passa o seu mundo feliz? Imediativo. Deus não usa a força, ele usa o tempo. Ou seja, vamos continuar a nossa palestra, nossa história, que está no livro Boa Nova, é verdade, foi tirado pelo Espírito Gilberto de Campos, na biblioteca espiritual. Aí, Tadeu foi lá e perguntou para Jesus, por que você não faz isso que nós falamos? Aí Jesus, sério, olhou para Tadeu e perguntou, Tadeu, qual é a sua maior preocupação hoje em dia? Aí Tadeu recebeu aquela inspiração divina e disse, Jesus, eu tenho que identificar o reino de Deus no meu coração. Então, Tadeu, você está tentando instalar o reino de Deus no seu coração. Por que existe isso do próximo? Aí Deus se espantou e falou, o próximo é o espírito, o diabo é meu próximo, é o espírito é meu irmão? Falou, tudo que vem de Deus é criação dele. Então, esses espíritos que são malfazejos também são seus irmãos. Deus ficou admirado e falou, puxa, então eu tenho que identificar o reino de Deus. E por que o Senhor não congrega todo mundo e transforma todo mundo numa vez em gente boa? Aí Jesus, com paciência, explicou, por que Deus permite, por que nós queremos ser maiores que Deus? Deus permite que o mal viva ao redor do bem até ele se converter, porque o tempo ele é precioso. Nós estamos caminhando, aprendendo, sofrendo, amando, ensinando e aprendemos. E assim também, ele permite que esses espíritos vivam congregados juntos para a sua educação. E o discípulo de Jesus, cristão, ele nada mais ele não combate o próximo, ele não vai lá e fala que seu delinquente condena. Jesus não condenou ninguém nessa vida. Temos a famosa, que talvez todos aqui conheçam, da mulher adulta, que queria tacar a pedra nela, e Deus falou, atire a primeira pedra que não tem pecado. Ou seja, ninguém condena ninguém aqui nessa vida. Não devemos condenar. Se nós estamos com uma posição para frente, esse de trás vai chegar lá, e se nós não chegamos lá, talvez vamos ficar os primeiros, talvez tenhamos outras oportunidades que esse não teve, e talvez esse seja mais adiantado em outros aspectos. O discípulo, na verdade, ele combate a ignorância, porque o mal nada mais é do que o desconhecimento do bem. Quando nós conhecemos o bem e as suas consequências, naturalmente nós nos afastamos do mal. Essa é a lei do progresso. O progresso primeiro vem com o desenvolvimento da inteligência. Com o desenvolvimento da inteligência, nós discernimos o que é certo e o que é errado, ampliamos o nosso livre-arbítrio e praticamos os atos.
Quando já é nos favorável, ou seja, de acordo com as leis de Deus, eles nos levam a uma felicidade. Quando é desfavorável, nos leva à dor. Então, entramos no caminho de novo. E aí vamos por erro e acerto. E Deus não desce das coisas a fazer, porque Deus deve ser uma pessoa. Ele é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E ele trabalha muito por todo o universo. Né? E Deus não desce da sua posição para corrigir os espíritos que estão lá, revoltados na sua seara, disse Jesus nessa conversa com o Tadeu. Aí os Tadeu falou, puxa, nossa, que coisa grande, né? Então o espírito é meu irmão, o diabo é meu irmão, eu tenho que buscar o reino de Deus e eu tenho que combater a ignorância. Jesus, e como é que eu combato a ignorância? Aí Jesus voltou novamente. Edifica o reino de Deus no seu coração. Porque somente o coração pode... A boca só fala aquilo que o coração testifica, diz em outra passagem Jesus. Ou seja, quando nós exercemos a humildade, nós tornamos outras pessoas humildes. Se nós temos fé, nosso exemplo traz fé para os outros. A fé que é aquela calcada na razão, é aquela que encontra respostas para as nossas dificuldades. E elas são trazidas pelo Espiritismo. Que elas explicam as leis de Deus, elas explicam por que estamos aqui. Explica que a salvação vem da caridade, e não de qualquer fé que professamos, mas do bem que fazemos. A verdadeira religião é o bem. Não existe outra religião. A religião verdadeira é o bem. É como você fazer o amor ao próximo. Aquele que de mais necessita, e amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não precisamos estar aqui, é válido, é louvável e, de certa forma, às vezes, muito necessário. Mas repetimos, a verdadeira vida não é aqui, não é como uma ave que anda. Mas chega lá fora, pega a ave que anda e torna um plano de morcego, como diz o aluno do está voltando. Então é isso. Aí Jesus Tadeu falou, puxa, então tá bom, Jesus, bom. Aí ele ficou super feliz, terminou a palestra, e no dia seguinte, Jesus contou uma parábola. Falou que tinha uma pessoa que habitava junto com o espírito imundo. E quando esse espírito foi enxotado da sua residência, ele limpou toda e adornou-a, só que deixou desprotegido. E aquele espírito voltando, vendo a casa desprotegida, chamou mais 7 piores que ele e habitaram nessa casa. E aí Chico dizia, para se converter, como é? A gente, para lutar, tem pelo menos 7 para a gente lutar, no mínimo, né? Porque Jesus trouxe 7 já eram suficientes para nós. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, quando a gente elimina o nosso espírito do problema, não basta ficar na cabeça, na verdade, como uma ideia. Na verdade, a verdade ela tem que ser praticada, ela tem que ser ensinada. Por isso que a proteger a casa é isso. Fora da caridade não há salvação. Botemos o amor em prática. A caridade se divide em duas, moral e espiritual. A moral é a mais importante. É a mais difícil e a mais importante. Porque ela exige de nós a paciência. A paciência de quando estamos em casa e vem aquele neném chorando, a gente não aumenta o volume da televisão. A gente desliga e pergunta, não vai ajudar a pessoa que está cuidando dela. A paciência é aquela que quando o nosso filho chega em casa, o pai me ensina a fazer isso. Você é cheio de problema, está deixando parar de fazer isso aqui. Tem que registrar tudo. Tudo dá tempo se nós administrarmos certo. Isso é que é difícil. Tem uma pessoa importante falou isso. Temos tempo para tudo. Ou senão, a paciência é no trânsito. Trânsito é trânsito sério. Você está ultrapassando, mas é verdade. Você está ultrapassando o carro, vem um cara colando, tacando farol para você. Puxa, esse cara. Aí o cara para, passa, xinga, aí você fala, não xinga muito mais. Mas você não xinga. Pronto. Acontece. Aí, esse existe a paciência. Aí vamos supor, eu dou paciência em casa. Bom, os exemplos são muitos, né? Mas só voltando à nossa palestra, essa é a caridade moral, né? Exercício das virtudes. E sobretudo em casa, né? Em casa porque em casa é o cadinho que reúne aqueles espíritos que têm débitos,
estamos em reajuste, que tem compromissos juntos para cumprir. É a família realmente o momento que temos que dedicar mais, né? Estamos abdicando do trabalho, às vezes, do estudo espiritual, para ficarmos com a esposa, para com o marido, ou para cuidar da criança, ou para cuidar do velhinho, do nosso avô, ou para ajudar a nossa mãe, os nossos pais, nos seus problemas, dar apoio. Deus não vai exigir de nós grandes coisas. Ele vai exigir aquilo que nos foi dado, dar conta da tua administração, disse Jesus. Ou seja, façamos dentro da nossa esfera de ação o melhor. Em casa, sejamos bom filho, bom pai, boa mãe, bom neto, bom avô. No trabalho, sejamos um cidadão que cumpre o seu trabalho, que procura o progresso da empresa, ou do estado em que trabalha, ou o seu autônomo. Procura ser uma pessoa que é responsável pelo seu trabalho. É assim, no trânsito, sejamos cidadãos também, no metrô. Quando entramos no metrô, aquele metrô lotado, já saiu uma reportagem no Estadão, pessimista, como sempre, dizendo que as brigas aumentaram no metrô. Bom, então vejamos pelo lado positivo, né? Pelo menos já estão noticiando e estão tentando melhorar a coisa, pelo menos. Mas vamos ter a paciência de viver juntos. Nós estamos juntos nessa vida. Estamos aqui para a humanidade, é uma nossa irmã, todos somos irmãos. Não precisamos brigar com o nosso próximo. Isso não é lugar nenhum. Porque é uma lei de ação negativa que vai voltar negativa. E a segunda caridade é material, que é muito importante também ajudar o centro aqui, por exemplo. É você comprando um leite para uma criança, é você sorrindo para um velhinho que está na rua, auxiliando um pedestre a atravessar, a ler uma placa de ônibus, que às vezes a pessoa não alfabeta. São essas pequenas coisas que Deus nos dá a administração. E não vai cobrar, dizia naquela parábola de Jesus, naquela passagem da Boa Nova, para Deus. Deus não vai cobrar as suas obrigações para aquele discípulo que é infinitamente inferior a Deus. Deus é eternamente perfeição absoluta. Nem Jesus iguala a Deus. Deus é Pai e Ele é perfeição absoluta. Então, façamos da nossa vida uma dedicação ao amor ao próximo, ao respeito a todos os nossos cidadãos, aos nossos familiares, ao respeito por nós mesmos. Se nós temos uma dificuldade para ser superada, temos que ter paciência conosco, aceitarmos que temos essa dificuldade, primeiro passo. Segundo, aceitar que essa dificuldade vai ficar por algum tempo. E terceiro, tentar modificá-la com perseverança. Essa é a reforma íntima trazida pelo Espiritismo, que é o cristianismo redimido. É o trabalho do nosso interior para conquistar o reino de Deus em nossos corações. E ele passa também por uma segunda lei, a mais importante: adorar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Ou seja, ver Deus em todas as coisas. Que Deus preside o nosso mundo, preside a nossa galáxia, preside o universo, inclusive a nossa vida. Muita paz. Quer fazer alguma pergunta sobre o tema, uma colocação? Olha, eu acho que a religião falhou. Inclusive o cristianismo. Já se depois e a humanidade ainda não se conscientizou de todas essas coisas. Talvez o espiritismo, né, mostrando um invisível, vá esclarecer alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante cabe à ciência. A ciência do futuro vai discutir maravilhas
quando nós em contato com a linha espiritual, e vai mostrar ao homem o que eu espero, o que eu aguardo. Certo? Uma vez nós vimos uma revista que falava de outros planos, falava do comandante Gasta. Gastar, né? É uma revista, assim, sob um ponto de vista espírita, nós, pelo menos, não encontramos nenhum ponto mais, uma comparação para dar como válida a informação passada pela revista. Mas, pela lógica, nós concluímos isso que o Américo falou. Porque nesses mundos superiores, não existe mais a necessidade de religar Deus ao homem. E o homem está inteiramente religado com Deus. E isso é o sentido da religião. Só que essa revista continua dizendo que lá a única religião é o bem. E a ciência, ela realmente está extremamente aliada com esse bem, com o progresso e com a lei do amor, que é a lei. Então, nesses tribunais, a ciência ela realmente está caminhando para descobertas de dimensões diferentes, através da física quântica, que ela estuda que as partículas elas têm uma vibração diferente e mudam de plano. E elas se movimentam desordenadamente, até que uma certa concentração nesse ponto consegue direcionar esse caminho dessa molécula. Ou seja, o espírito pode fazer qualquer coisa, porque ele transforma a matéria, se ele quiser. Assim que se dá as materializações. E se o espírito, o pensamento, chega a esse poder, por que ele não pode, por exemplo, mudar toda a sociedade? Se ele tem o poder de alterar a matéria, de comandar os átomos, ele é capaz de comandar as nossas vidas, ele é capaz de transformar as pessoas, e a ciência vai provar isso. Nós acreditamos também. Você falou com o nosso comandante tem alguns textos na internet, não acho que deve mostrar, é muito polêmico isso, porque assim, já dava ser descoberto. Mas esse texto, resumidamente, ele fala o seguinte, caso como você falou, caso você gostou. Esse mundo que nós vemos agora, que é essa parede, a nossa mão, os carros, visualmente é igual. E agora, aqui, nesse exato momento, é igual ao que era alguns anos atrás, visualmente. Mas energeticamente ele está numa outra dimensão. Então, de 1950, 1960 para cá, nós passamos por um processo, um campo magnético diferenciado. Então, nosso tempo, o espaço foi alterado. Nós estamos hoje mais energia e nossas sensações e emoções estão muito ligadas muitas vezes. E o lado bom disso, estamos entrando já nessa regeneração. Então, o que nós pensamos se torna muito mais rapidamente realidade. Seja se pensar na coisa boa, seja pensar na desgraça. O lado bom é que nós podemos criar todos nós de uma maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica, fazer acontecer no nosso mundo pessoal bom. Ou aqueles que escolheram o mundo pessoal ruim. E isso está baseado o quê? Na força do pensamento, numa matéria mais leve, porque o mundo de regeneração, os mundos mais felizes, eles precisam mais bem corpo. O corpo dele é um motor como um corpo de fumaça. Então, ele praticamente é fluida. E mais dentro da frente, é só um corpo mental que comanda e controla o universo, galáxias. Então, esse texto fala que a gente já está no universo, vai estar ampliando um pouco mais. O lado bom é que já pode construir o seu pensamento de coisa boa. O lado ruim é que tem muita gente tentando muita carga para o planeta, e quem vai puxar esse carro para frente são os poucos determinados, os trabalhadores que estavam acontecendo tudo. E o cientista, agora voltando para esse ponto, o amigo dos planos, ele já tem um livro que comprova, que é um livro que você leu. Ele é daquele filme que somos nós, quem gosta de ser locadora. Ele já fez um livro
E no sonho o cara botou o dedo na cara dele e falou, você sabe que você conseguiria provar de alguma maneira, você sabe que já consegue provar com reflexões na física quântica, que é um cara que PhD era, consegue provar a reencarnação. Aí ele acordou com o sonho, depois do sonho, fez um livro, e ele era materialista, extremamente inteligente, veio para o Brasil aqui. Hoje ele tem já um livro da física quântica de um cientista comprovando a possibilidade da reencarnação. Tem a psicologia se unindo com a física, tem todas as ciências esotéricas, reencarnações, se unindo num ponto só, e o quê? E nossa mente, hoje com mais poder, sendo mostrada pela física quântica. O que a física quântica fala? Quando você observa a matéria, você onde está o elétron? Está lá. Aí quando você vai ver onde ele está, ele aparece. Então já é percebido que a nossa mente controla a matéria. Não já não pode ser bastante controverso. Ele pode ficar muito interessado. Mas a gente e no lado escuro também tem gente que muito manobra muito bem. Quando você descobriu que está saindo do caminho, tá? Lá para o terceiro. Então, pega para a terra. Mas ainda, o jeito que viaja não vai amar, e o técnico não sabe. Sabe o que é educação do futuro? Segundo Deus, caridade. Independe do conhecimento de Cristo, independe do conhecimento de Deus, independe do conhecimento de Krishna e qualquer coisa que faça. Aquele que tem a caridade do seu coração não precisa conhecer ninguém. Ele tem o valor do princípio. Quanto ao bem do mal. Mas só bom. Quanto ao bem do mal. O que é esse bem do mal? Justamente para testar o bem. E o bem, confrontando com o mal. E demonstrando a magnanimidade do bem, se engrandece com o mal, reconhece a melhoria do bem. Quando o significado do mal caminha de aonde? O bem caminha de frente. Então, A ciência vai provar. o bem não precisa fazer espaço nenhum para acontecer. O mal, quando caminha, ele faz um barulho. Ele está sempre dado. Você sabe o que eu estou falando? Você tem uma coisa, a parte da cabeça faz barulho. Faz um barulho tremendo. O mal não, o mal caminha de frente. Tem um trecho nos Espíritos que fala: quando o bem resolver mostrar a sua força, o mal se assume. O bem não vai se embora por força. Se a força eu digo a força, o seu potencial de transformação. Você acabou de falar, o mal, o motivo da comunidade. Mas o bem também. O bem ele tem. Divulga muito mais o mal, as coisas ruins, do que coisas boas. As posições, as boas instituições, os bons orfanatos, isso propagaria. As pessoas ficariam a poder fazer isso. Aí tem aquela grande dilema da mídia, né? Ou a mídia é feita para agradar, ou Isso é feita para ganhar dinheiro. Assim, ou a notícia ruim é porque os jovens gostam, ou porque a mídia, ou o oposto, a mídia faz porque quer agradar, eu esqueci direito, mas ou a mídia faz para o homem, ou o homem faz a mídia. Eu acho que tudo parte de nós. Quando nós acusamos, a mídia, o nosso vizinho, a maior quantidade de pessoas
Então, tem mais pessoas mortas no planeta até ontem, né? Hoje pode estar mudando um pouquinho mais e não vai começar a reencarnar só um determinado mínimo de nível. A maioria é má. A maioria tem, os caras vão vender e dar dinheiro. O importante mudar isso aí é nós não olharmos o próximo como um problema. Como disse Jesus, nós temos que olhar para nós mesmos. Temos o reino de Deus em nós. Se o nosso vizinho está fazendo mal, está jogando lixo no chão, está brigando com a mulher, está nos xingando, não importa. O que importa é que nós não estamos fazendo. É isso que é importante. O que a gente pede de Deus nos dê feita você para a confiança, que a coisa está aí. A eternidade é nossa. A eternidade é nossa. Eu estou falando desse para dentro. Não, mas aí a minoria muito boa, então é um fósforo minúsculo aqui, ele acende toda a sala. Você não precisa tirar a escuridão da sala para botar o fósforo. Acendeu o fósforo, uma mente boa meditando no Himalaia queima milhões de pensamentos negativos. Uma mente boa positiva. Então, para a gente iluminar aqui agora, toda essa grande lado positivo do planeta que deve acender vibracionalmente a Terra e que vai puxar os demais. É doloroso para quem dá na frente. Liga com a mulher, joga ali, não sei o quê. Você é claro, mas mulher, ninguém é mulher. Mas se você não tem conhecimento bom, vai fazer igual. Esse é o pensamento quase. O importante é nós preocuparmos com nós mesmos. A religião fala. Nós aqui estamos, vamos nos alimentar, vamos ter um lado científico. Os trabalhadores por favor. Que é bom ser Amigos, irmãos, vamos elevando os nossos pensamentos à figura luminosa de Jesus Cristo, o nosso querido amigo, o nosso querido companheiro de todas as horas, aquele que sempre nos dá a mão e nos enche de esperança, que nos guia, que nos orienta. Querido amigo, nós te pedimos todos os comandos sobre o nosso vida, mais uma vez, e ilumina todos os seres, em todos os lados, dos mais luxuosos aos mais modestos, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nos presídios, nas selvas, nos desertos, enfim, esse mundo todo que tu criaste, das humanidades, e que nos puseste para nossa evolução. Ajuda-nos, amigo, não só organizar, guia-nos sempre, ilumina a nossa estrada. Nós te agradecemos a oportunidade que tivemos desta palestra
tão profícua de hoje, tanto aprendizado trouxe a todos, plano material e no plano